Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura devocional das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos ver a parábola do trigo e do joio. Ela está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mas antes de lermos, vamos orar? Senhor, que nós possamos ser o trigo, ó Deus, os teus filhos, que dão fruto neste mundo. Livra-nos, ó Deus, de parecermos ser o bom trigo e tendo uma natureza de joio, Senhor, que não serve para nada, apenas para ocupar o espaço, a atenção. Ó Deus, que a gente possa no grande e último dia sermos colhidos para vivermos eternamente com o Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu gostaria de ler para você tanto a parábola em si, quanto a explicação que Jesus dá. Mas lembre-se sempre, as parábolas são os verdadeiros cutucões, são instigantes, são perturbadoras da parte de Jesus para os seus ouvintes. Quando eles ouviam a parábola, eles não ficavam do mesmo jeito, nem por fora e nem por dentro. Lembre-se disso. As parábolas não perderam o seu poder na boca de Jesus. Versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque se separar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para que seja queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E aí Jesus, alguns versículos depois, passa a dar a explicação dessa parábola. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O campo, disse Jesus Cristo, é o mundo. Mateus 13, 38. Porém, nós precisamos entender que o significado da igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição muito atual do reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens. E esta obra é executada pela igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu por todo o mundo e opera no coração de todos os homens em toda parte. Porém, é na igreja que nós vemos o verdadeiro crescimento e amadurecimento para o celeiro de Deus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, conforme Mateus 13, 37 e 38.
A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus e da verdade. O joio representa uma classe de fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos, de uma vida de falsidade. O inimigo que o semeou é o diabo. Mateus 13:39. Nem Deus e nem os anjos jamais semeiam uma semente que produza joio. Você percebeu? O joio é sempre lançado por Satanás, o inimigo de Deus e inimigo também dos homens, ou seja, do próprio trigo. No Oriente era muito comum os homens quererem se vingar dos seus inimigos espalhando sementes de qualquer erva daninha, muito semelhante ao trigo, bem na fase do crescimento, enquanto ele foi recém-lançado. Crescendo o trigo, prejudicava toda a colheita e causava fadigas, muito trabalho, prejuízos ao proprietário do campo. Assim, Satanás, induzido por sua inimizade contra Cristo, ele espalha uma má semente bem no meio do trigo do reino. E aí ele então vai atribuir o fruto do seu joio ao próprio Cristo, dizendo, tá vendo? Jesus não foi o suficientemente grande, nem suficientemente poderoso para preservar os seus. Grande erro. Mas não se esqueça, as parábolas de Jesus movem profundamente o nosso íntimo. Introduzindo este joio, em nome de Deus dentro da igreja, enquanto não tem caráter, o maligno vai simplesmente desonrando o nome de Deus com isso. A obra de salvação, mal representada por estas almas, causa grande perigo e grande prejuízo a toda a lavoura do reino de Deus. Dói muitas vezes em nós que somos servos vermos misturados no meio da congregação falsos crentes com os verdadeiros. Desejamos antes fazer uma grande purificação dentro da igreja. Como servos do Pai de família, estamos dispostos a arrancar o joio, mas Jesus Cristo diz não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Há um momento sim de colheita. Mateus 13:29 e 30. Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados sim da igreja, mas não nos confiou a tarefa de causarmos e termos juízo de valores, de caráter, de motivos sobre essas pessoas. Jesus parece que conhece bem a nossa natureza e sabe que se nos delegasse essa obra, nós seríamos não outra coisa a não ser verdadeiros carrascos e implementando nossa visão e não a visão de Jesus Cristo, que é o dono da semente, do campo e de nós também. Se tentássemos arrancar da igreja os que nós supomos ser os falsos cristãos, certamente nós cometeríamos muitos erros. Muitas vezes consideramos os casos perdidos justamente aqueles que Jesus está atraindo para si. Se devêssemos proceder com essas pessoas segundo o nosso parecer, que é imperfeito, talvez a gente já teria extinguido a própria igreja. Muitos que julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Lembre-se disso. Haverá muitos no céu aos quais os próprios vizinhos vão dizer, eu não imaginava que ele viria para cá no céu. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim dos tempos. Sim, há um momento em que o próprio Jesus Cristo vai ordenar que isso seja separado. Há também aqui nesta parábola uma palavra maravilhosa do amor de Deus para conosco. Como o joio tem suas raízes entrelaçadas com o bom trigo, assim os falsos irmãos muitas vezes estão tão entrelaçados com os bons no meio da igreja. São intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. O verdadeiro caráter deles vai realmente resplandecer e vai se mostrar em algum momento. E se nós tivéssemos desligados eles da congregação,
talvez outros piores ainda poderiam encontrar espaço no meio da igreja e se instalar lá. E talvez permanecessem muito mais firmes do que os primeiros que nós arrancamos. É para se pensar. A lição da parábola também ilustra o proceder do próprio Deus e dos anjos para com os homens. Satanás é um enganador. Ao pecar ele no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente o seu caráter. Demorou até para que eles percebessem que aquilo que parecia trigo na realidade era joio. Mas foi esta também a grande razão porque Deus não destruiu imediatamente estes anjos. Se ele tivesse feito, os anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus sendo revelada bem na cara deles através da criação. Apenas uma dúvida quanto à bondade de Deus teria sido um joio que se alastraria enormemente no campo e causaria grande desgraça, como a gente pode perceber até hoje. Por isso é que o autor do mal foi poupado, para que ele pudesse desenvolver plenamente o seu caráter e todos pudessem ver realmente que ele é joio. Durante ao longo dos séculos, Deus vem suportando esta angústia e este mal no meio da sua bela criação. E olha quanta paciência nós podemos perceber em Deus, até que tudo se torne bem claro, até que o tempo da colheita chegue, em que os bons vão revelar realmente o seu caráter de bondade e os maus vão realmente revelar o quanto eles são maus, e não haverá dúvida para ninguém daquilo que é trigo e daquilo que é joio. Deus antes preferiu deixar até lá no Calvário, para que pudesse se mostrar bem claramente aquilo que se faz de maneira maldosa. E nós? Não seremos nós clementes, misericordiosos também com esses que se mostram maus? Será que não podemos seguir o bom exemplo de Deus e permitir que o mal realmente revele toda a sua maldade? Você realmente acredita que a semente é boa o suficiente para encarar o mal e vencer o mal? Chegando já ao fim. Por haver na igreja membros indignos, o mundo não tem o direito de duvidar do verdadeiro caráter do bom cristão. E nem devem os cristãos desanimar por causa dos falsos irmãos. Como foi com a igreja primitiva, Ananias e Safira uniram-se aos discípulos, lembra? Simão, o mago, chegou até a ser batizado. Demas, mesmo nas palavras de Paulo, foi considerado um bom crente. E o que dizer então de Judas Iscariotes, que chegou a fazer parte do grupo dos apóstolos? O nosso Jesus não quer uma única pessoa sendo perdida, mas a boa experiência nos demonstra que, com o tempo, os valores realmente vão fluir e vão surgir. Que diante das perseguições, dos problemas, vamos evidenciar se somos realmente trigo ou se somos joio. É com o sol, a chuva, a tempestade e terra que muitas vezes não nos permite crescer bem. Sim, é no meio dessa luta toda é que nós vamos demonstrar o nosso bom caráter para com Deus. A parábola de Cristo não nos ensina a julgar ou condenar as outras pessoas. Antes, nos mostra que nós precisamos ser humildes e estarmos sempre confiando em Jesus Cristo. Nem tudo que é semeado no campo é bom e bom trigo. Estaremos nós que somos as pessoas que permanecem na igreja sendo prova de que somos bons cristãos? Nada se parecia com o trigo no momento da semeadura, pois o trigo, de tão cheio que estava na sua espiga, ele se envergava. Ele humildemente se rendia para aquele que ia colher. Mas o joio era muito interessante, porque ele não tinha nenhum fruto, ele não dava nenhuma semente. Então ele nunca se envergava, ele sempre se mantinha ereto, de pé, sempre se mostrando forte e altivo. Eu acho que esta era uma grande lição que os discípulos ficaram pensando. Trigo, na realidade, ele se curva, ele se deixa, ele se permite, ele não mantém
a sua vida de orgulho até o final. Ele sabe se converter e se entregar. No tempo da ceia será vista então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, conforme Malaquias 3,18. Cristo mesmo vai decidir quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará todo homem segundo as suas obras e palavras. A profissão de fé, os nossos juramentos, nada vão fazer efeito. É o nosso caráter, sim, é que vai demonstrar se fomos moldados à semelhança de Jesus Cristo. O Salvador nos aponta um tempo em que o joio será arrancado e jogado no fogo, e o trigo será ceifado. Que nós possamos esperar e trabalhar, sim, para sermos verdadeiro trigo nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.